começar o módulo 4 de biologia. A próstata, que é uma glândula, e o pênis. Vamos lá. Como ocorre a reprodução dos seres humanos, nós, seres humanos? Ela ocorre através do espermatozoide que penetra o óvulo, dando origem a um ser vivo. Mas a partir daí, de onde vem esse espermatozoide? Então, o espermatozoide faz parte do sistema reprodutor masculino. Ele é produzido no testículo que fica dentro da bolsa escrotal. O testículo eles se encontram ao par, são dois testículos em duas bolsas escrotais. O testículo tem fórmula ovoide e a função dele é a produção de espermatozoide e hormônio testosterona, que é o hormônio masculino. Aqui em cima do testículo nós temos o epidídimo, que também são em dois, um epidídimo em cima de cada testículo. A função do epidídimo é armazenar os espermatozoides. Já o ducto deferente, ele parte do epidídimo. Ele sai do epidídimo e conduz o espermatozoide através do ducto deferente até o ducto ejaculatório, onde recebe um líquido da vesícula seminal, que é essa vesícula aqui, ó. A vesícula seminal produz um líquido, e da próstata, que é essa outra glândula aqui, que juntos com espermatozoides formam o sêmen, que ele é liberado através através da uretra e pelo pênis, e é lançado para fora do pênis. No homem, a uretra serve tanto para a passagem dos espermatozoides quanto para a passagem da urina. Por isso, no sêmen, o sêmen contém uma substância capaz de proteger os espermatozoides. Esse sêmen ele passa primeiro, tá? Esse líquido seminal passa primeiro, limpando o canal aqui da uretra, para que a urina não mate os espermatozoides. Já a vesícula seminal, ela é apresentada em duas bolsas e produz também um líquido para a formação do espermatozoide, facilitando o movimento dos mesmos. A glândula é uma próstata única, produz um líquido para a formação também do esperma. O esperma é muito importante, né, para que os espermatozoides não cheguem a morrer, para que cheguem ao seu destino sem que ele morra. Aqui nós temos outra foto, o mesmo esquema, ó, dois testículos. Aqui nós temos o pênis, a uretra, a vesícula seminal, tá? E temos aqui o pênis. O pênis é um órgão externo de formato cilíndrico, tá? Falei tudo. Então é isso aí do sistema reprodutor masculino. Qualquer dúvida a gente tira na aula online. Então agora vamos falar sobre o sistema reprodutor feminino. Os órgãos do sistema reprodutor feminino são os ovários, que são aos pares, a tuba uterina, que também é ao par, o útero, a vagina e a vulva, que é a parte mais externa. Os ovários eles são responsáveis para produzir os óvulos
onde através da tuba uterina eles são levados até o útero. Aqui na tuba uterina que ocorre a fecundação, o encontro do espermatozoide com o óvulo. Tá? Ocorrendo a fecundação, o óvulo vai para o útero, onde começa a desenvolver o indivíduo. A parte externa, nós temos o clitóris, nós temos a uretra, o ímen, o orifício vaginal, o pequeno e o grande lábios. A vagina, aqui é o canal que liga o útero ao meio externo. E a vulva é o conjunto de órgãos genitais femininos externos. A vulva contém o clitóris, pequenos lábios e grandes lábios. E o ovário também ele tem a função de produzir dois hormônios femininos, o progesterona e o estrogênio, que são cruciais para o desenvolvimento do embrião. Como ocorre a fecundação e a gravidez? Então, a fecundação ela ocorre lá na tuba uterina. Como ocorre? O óvulo encontra com o espermatozoide formando o que? O zigoto. E esse zigoto começa a se multiplicar até formar o indivíduo. Aqui nós temos uma barriga de uma mulher, um bebê, nós temos a placenta aqui dentro do útero e o líquido amniótico e o cordão umbilical. A placenta, cordão umbilical e bolsa amniótica são chamados de anexos embrionários. A bolsa amniótica ela serve para a proteção do bebê. Quando tem uma pancada, é amortecida através da bolsa amniótica. E o bebê é nutrido através do cordão umbilical. Ciclo reprodutivo e menstruação. O homem normal pode produzir e liberar milhões de espermatozoides por dia. Com as mulheres é diferente. Uma mulher produz poucos óvulos durante sua vida e libera apenas um óvulo a cada 28 dias. Uma mulher nasce com uma quantidade X de óvulos. Então, ela tem aqueles óvulos para utilizar, para produzir outro indivíduo, para entrar em gestação. Ela tem um número X de óvulos pela sua vida. Já o homem não, o homem produz espermatozoide a vida inteira. A mulher chega a uma certa idade que ela para de produzir, que é chamada a menopausa. Se o óvulo encontrar o espermatozoide, ocorre a fecundação. Nesse caso, o organismo da mulher, em particular o útero, está preparado para receber um novo ser que passará a desenvolver ali, através dos hormônios que ela vai passar a produzir em maior quantidade, que é o estrogênio e progesterona. Porém, se o óvulo chegar até o útero e não encontrar pelo caminho nenhum espermatozoide, não vai haver fecundação. Não havendo fecundação, o óvulo será eliminado pela vagina, com certa quantidade de sangue e endométrio. O endométrio é a parte interna do útero. Esse endométrio ele é produzido, né, enquanto a gente não menstrua. As mulheres não menstruam, esse endométrio está sendo produzido. Caso não ocorra a fecundação, esse endométrio ele é um tecido que sai com uma certa quantidade de sangue. Então a menstruação não é sangue, a menstruação é um tecido, tá? Todos os fenômenos
que acabamos de ver se repete a cada 28 dias aproximadamente, que é chamado ciclo menstrual feminino. Ok? Métodos anticoncepcional. Nós temos a tabelinha, né, que tem ali os dias que a mulher fica menstruada. Temos o preservativo, que ele é encontrado nas UPAs e nos postos de saúde, tanto masculino quanto feminino. Temos as pílulas anticoncepcionais, que podem ser tomadas pelas mulheres, que alteram o nível do hormônio e controlam o ciclo menstrual. Existem, por exemplo, pílulas que impedem a mulher de ovular, liberar óvulos. Temos o DIU, que é um dispositivo intrauterino, que é colocado no interior do útero da mulher, que impede que o óvulo se fixe na parede do útero ou que o espermatozoide atinja o óvulo. Temos o diafragma, que é uma capinha de látex, do mesmo material que a camisinha, que pode ser colocada na mulher. No diafragma existe uma substância chamada gel espermicida, que mata o espermatozoide antes que ele atinja o óvulo. Nós temos aqui o dispositivo intrauterino, chamado de DIU. Temos o DIU hormonal e o DIU de cobre. Ele é colocado dessa forma no útero da mulher. A principal diferença entre eles está no efeito sobre a menstruação. Enquanto o DIU de cobre aumenta o fluxo menstrual, podendo causar a piora, podendo causar ou piorar a cólica menstrual, o DIU hormonal deixa a mulher sem menstruar. Essa é a diferença do DIU hormonal para o DIU de cobre. Aqui é o diafragma, um exemplo do diafragma, que é uma capinha de látex. Ele é colocado aqui, ó, na vagina. A própria mulher pode colocar, ou pode ir no ginecologista para que ele coloque, né? Se ele for mal colocado, não vai adiantar nada, tem que saber colocar direito. Nós temos também a laqueatura, que é uma cirurgia onde ocorre um corte aqui nas trompas de falópio, né? Aqui ocorre um corte aqui. Então, aqui que ocorre a fecundação. Então, o espermatozoide não chega aqui e o óvulo não encontra o espermatozoide, porque ocorreu um corte aqui. E temos a vasectomia, que é realizada no homem. Ela fecha o canal deferente. Com os canais fechados não ocorre a liberação do espermatozoide. Ambos podem ser revertidos, mas tem uma porcentagem aí que pode ou não ser revertido, né? Tem uma porcentagem de chance de reverter ou não. E após a fecundação pode ocorrer a formação de gêmeos. Gêmeos são dois indivíduos formados ao mesmo tempo. Nós temos os gêmeos falsos e os gêmeos verdadeiros. Os gêmeos falsos é quando uma mulher produz dois óvulos, esses dois óvulos ou mais, são fecundados por espermatozoides diferentes, formando indivíduos diferentes, mas eles nascem ao mesmo tempo. Aqui tem um exemplo, ó. Esse menino e essa menina são gêmeos falsos. São formados a partir de dois óvulos e de dois espermatozoides diferentes. Já os gêmeos verdadeiros, ocorre a fecundação de um só óvulo por um só espermatozoide, só que ocorre um problema na divisão desse óvulo, nesse zigoto. Esse zigoto, ao se dividir, ele se divide erroneamente, formando duas células ovos, dando origem a dois bebês, mas eles são idênticos, tá? Gêmeo verdadeiro idêntico, gêmeo falso não são idênticos.
Doenças sexualmente transmissíveis. Temos a AIDS, ou HIV, né? Ele é transmitido praticamente pelo esperma do homem contaminado e pelo sangue de homens e mulheres. É a forma mais comum de contaminação, é relação sexual sem camisinha. No caso de sexo anal, onde ocorre a penetração no ânus, ocorre o risco de sangramento. Utilização de seringas, pessoas que são dependentes químicos, né? Transfusão de sangue contaminado. Contaminação do bebê através da placenta da mãe. A mãe tem AIDS, vai ter um filho, ele pode nascer com AIDS também. O tratamento hoje da AIDS é feito através do AZT, tá? Mas não existe cura para AIDS. É um coquetel de remédios que mantém o indivíduo saudável, né? E o que a AIDS faz? A AIDS, ela destrói as células de defesa do corpo. Então, qualquer doença você pega, uma gripe, uma pneumonia, você não tem células de defesa. Isso é AIDS. Temos também a sífilis, mais conhecida como cancro duro. É causada por uma bactéria chamada Treponema pallidum. Os sintomas são feridas duras e sem dor, chamados cancros, próximo a órgãos sexuais, pênis ou vagina. Essas feridas podem desaparecer mesmo sem a doença estar curada. Isto é, você tem a sífilis, pensa que não tem, vai ter relações sexuais com outra pessoa e tu começa a transmitir para outras pessoas. Aqui nós temos exemplos de sífilis. Então, essas feridas que ocorrem pelo corpo. Tá? Primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio, afeta os órgãos internos. Tá? Como ocorre a contaminação? Relação sexual sem camisinha com pessoas contaminadas, transfusão de sangue contaminado, contaminação do bebê através da placenta. Nesse caso, o bebê pode morrer durante a gestação. E o tratamento é o uso de antibióticos, o remédio que mata a bactéria que faz a sífilis. Prevenção: usar camisinha em todas as relações sexuais, mesmo com pessoas reconhecidas. E receber transfusão somente de sangue testado. Gonorreia. A gonorreia é causada por uma bactéria chamada Neisseria gonorrhea. Quais sintomas? Coceira nos órgãos sexuais, pênis e vagina. Ardência no momento de urinar. Corrimento. Aqui, ó, tem aqui o corrimento, a saída de líquido com pus pela uretra. Tá? Aqui, ó, são sintomas de gonorreia também no olho, na boca, aqui, ó, na garganta. A contaminação ocorre com relações sexuais sem camisinhas com pessoas contaminadas. O tratamento é a utilização de antibióticos e a prevenção, usar camisinha em todas as relações sexuais, mesmo com pessoas conhecidas. Realizar higiene pessoal, isso é, lavar os órgãos genitais logo após as relações sexuais. E aqui nós temos o aparelho excretor. É o sistema urinário humano. É composto pelo rins, ureteres, bexiga urinária e uretra. Os rins são impares. O que ocorre? O sangue passa pelo rim, filtra e volta para a corrente sanguínea. O que não é os dejetos, aquilo que não é utilizado pelo corpo, é filtrado e lançado através da uretra, transformado em urina e vai ficar armazenado na bexiga e eliminado pela uretra. Então, o rins é um grande filtro do sangue.
ele filtra o nosso sangue. O sangue, quando fica muito contaminado, tá? A pessoa chega a ter falência, tá? Ela tem que fazer transfusão de sangue, tem que fazer diálise, tá? Esse é o básico do aparelho excretor. O rim filtra o sangue, transforma aquilo que não é usado pelas células, ou aquilo também que é excretado pelas células, é lançado para fora do corpo através da urina.